Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, a memória está em pauta e uma das grandes questões é a descolonização dos acervos. O que tem sido feito nessa direção? A aspiração de descolonizar os acervos de museus, arquivos, bibliotecas parece até uma afirmação, de certa forma, paradoxal, uma vez que há algo de nativamente colonial nos sistemas de manutenção de registros, naquilo que foi determinado sobre o que deveria ser esquecido e o que precisava ser mantido. De modo geral, nós podemos dizer que os arquivos e museus têm explorado as possibilidades de desenvolver novas infraestruturas, visando oferecer e implantar multivocalidade aos seus acervos, por meio de recursos online, programas públicos e novas aquisições. Nesse contexto, tem sido realizadas uma série de projetos institucionais, muitas vezes seguindo parâmetros definidos pelas práticas artísticas contramonumentais. Poderia comentar a produção nesse setor, dando algum exemplo? O artista Laércio Redondo é um dos nomes referenciais nesta discussão. O seu último trabalho, uma intervenção recente feita no pavilhão Mies van der Rohe em Barcelona, é um ótimo exemplo aqui para a nossa conversa, Leila, porque nessa intervenção, que trabalha com múltiplas linguagens, como a fotografia, o áudio, a impressão, essa intervenção feita no parque em que está o pavilhão coloca no seu ponto de partida a história da construção e reconstrução do edifício e as lacunas temporais, as aparências, as rasuras que o atravessam. E é por isso que esse trabalho é tão contundente aqui para a nossa reflexão. Uma das questões centrais é o apagamento da história do pavilhão em si, que muitos visitantes ignoram não ser o original, mas uma reconstrução feita a partir de poucos registros do arquiteto do Mies van der Rohe. Um outro ponto de destaque no projeto do Laércio Redondo é a total supressão da sua parceira, a arquiteta e designer Lili Reich, que concebeu com ele o pavilhão e foi responsável por algumas das suas soluções mais importantes. Dessa forma, o projeto, que se chama O Mais Simples é o Mais Difícil de Fazer, explora as opacidades do modernismo, o apagamento das mulheres nos registros históricos e as formas pelas quais as cidades inventam as suas tradições, entre outros temas de suma relevância na atualidade. É importante frisar que as escolhas estéticas do artista do Laércio Redondo, que trabalhou com muitas estruturas translúcidas nesse projeto, cria uma espécie de meta-história que amarra com extremo rigor a proposta. Bom, meu tempo está acabando, mas na Rádio USP, no post que vai ao ar, você acessa os links para visitar o trabalho do Laércio Redondo, que eu comentei hoje aqui, via fotos, vídeos e textos críticos muito importantes. Então corre lá, acessa o site, o documentário e um bom dia para você, uma ótima semana para nós e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje?
Desigualdade. Esse é o tema que continua no topo da agenda e que a crise, que muita gente acreditava seria uma oportunidade para empatia, solidariedade e até mudanças de política econômica, o que se observa agora, num momento que a gente já está bem adiantado, até mesmo no conhecimento das questões sanitárias, de saúde ligadas à pandemia do coronavírus, é que nós estamos no interior de um processo é um processo de longo prazo de alívio fiscal para os mais ricos, o custo da vida em sociedade, o custo da organização, da própria negociação sobre a participação de cada um na distribuição de renda, todo esse custo é socializado. Pois em 2018, os super ricos pagaram tributos, uma taxa menor que os 50% mais pobres. Pela primeira vez na história, os mais ricos estão pagando imposto com uma taxa que é menor. As 400 famílias mais ricas dos Estados Unidos, efetivamente essa parcela, na média, a taxa efetiva de cobrança de impostos das 400 famílias mais ricas dos Estados Unidos paga taxas praticamente equivalentes às que são pagas pelos 50% mais pobres. É uma carga fiscal sobre os ultra ricos. Pela primeira vez na história, os bilionários pagaram uma taxa efetiva de impostos menor que os trabalhadores. É um livro dos economistas Emanuel Sais e Gabriel Zucman, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que apresenta uma análise, a primeira desse tipo, sobre a taxa efetiva, a tributação efetiva desde os anos 60. O título do livro não poderia ser mais eloquente: O Triunfo da Injustiça. As análises desses economistas descobriram que em 2018 a taxa média paga pelos mais ricos era 23%, ou seja, 1% abaixo que a taxa de 24,2% que é paga pelos 50% mais pobres da sociedade americana. Em 1980, por exemplo, os 400 mais ricos tinham uma taxa de 47%. Em 1960, a taxa chegava a 56%, ou seja, o alívio tem sido contínuo e muito significativo. Professor, o que essa análise leva em conta? Essa análise leva em consideração a totalidade de impostos pagos pelos americanos, não apenas os impostos federais, mas também os impostos sobre as empresas, os impostos estaduais e municipais. É verdade que aqueles que controlam uma parcela totalmente desproporcional da riqueza nacional nos Estados Unidos, essas 400 famílias, têm mais riqueza que 60% da base dos contribuintes. E os 0,1% tem tanto quanto os 80% das faixas de renda mais baixas. São décadas de escolhas, algumas deliberadas, outras simplesmente o resultado da inércia, da falta de decisão por parte dos legisladores americanos. O Congresso repetidamente, continuamente, vai reduzindo as taxas cobradas sobre os mais ricos e também cortando impostos sobre ganhos de capital e propriedade imobiliária. Não há nenhum esforço para aumentar o poder de fiscalização. As empresas multinacionais protegem os seus lucros em países que cobram menos impostos. O resultado é um aumento da desigualdade e, durante a própria crise, distribuição de renda. Sem mexer nesse vespeiro, não há saída para a crise. Semana que vem voltamos com mais comentário e análise sobre tendências econômicas, políticas e tecnológicas no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, a mídia nos Estados Unidos está acostumada a cobrir eleições presidenciais, mas neste ano, com a pandemia e com as acusações de possíveis fraudes no processo eleitoral feitas pelo presidente Trump, as redações estão mais cautelosas do que nunca. O que o senhor destaca neste quadro? A responsabilidade dos veículos de comunicação é muito grande, porque a tradição nos Estados Unidos é, na noite da eleição, os cidadãos ficam diante dos seus aparelhos de televisão, vendo as redes com os seus programas noticiosos
ou então acompanhando pelo computador ou pelo telefone celular as notícias que são apuradas pelos meios de informação. E sempre houve uma concorrência entre eles para ver quem é o primeiro a declarar o vencedor. Essa estimativa, essa predição, ela é feita com base em boca de urna, é feita com base em primeiros resultados que são divulgados oficialmente, e são feitas projeções com base em modelos estatísticos que, em geral, funcionam bem. Um dos problemas dessa eleição, que a diferencia de todas as demais, é que mais da metade dos votos provavelmente serão enviados pelo correio e não serão depositados em pessoa pelos eleitores nos seus distritos eleitorais. Isso faz com que, por exemplo, hoje, pelas estimativas que se tem, mais de 10 milhões de votos já foram dados. E, evidentemente, é difícil, porque eles não foram apurados, é difícil saber quem está na frente. Eles só serão apurados depois de fechado o prazo para que todos possam votar. Então, o que está acontecendo, Márcio, é que quase todos os veículos já estão declarando que não vão fazer previsões, que eles vão fazer descrições do que acontece. E eu acho que eles têm que ser muito responsáveis, porque se alguém disser que um dos candidatos já é vitorioso na noite da eleição, aquilo pode provocar confusão por parte principalmente dos seguidores do presidente Trump, que inclusive tem incitado as pessoas que o apoiam a estarem presentes nos distritos eleitorais, segundo ele, para vigiar a legalidade e a lisura do pleito. Mas, segundo muitos observadores e quase todos os seus adversários, o real objetivo desses vigilantes, como eles estão sendo chamados, é intimidar os eleitores que estejam dispostos a votar pelo candidato de oposição, Joe Biden. É um processo de tentativa de supressão de voto, especialmente dos mais pobres e das minorias étnicas, em particular os negros. Professor, também existe uma questão que, assim, considerando que muito provavelmente o prazo para declarar um vencedor esse ano vai ser maior do que o costume, a mídia também tem um papel de explicar essa situação, não? De deixar o eleitor ciente do que está acontecendo, além de descrever, como o senhor disse? Sem dúvida nenhuma, tem que explicar bem como é o processo, e em cada estado o processo é diferente, e principalmente tem que explicar bem o que a mídia, o que eles, jornalistas, estão fazendo e de que maneira estão fazendo. É preciso mostrar para a audiência como é que eles chegam às informações que depois divulgam. Mais do que nunca, a transparência é fundamental. E tudo é preciso ser feito com muita responsabilidade, com muita discrição, com muita cautela, porque os ânimos estão exaltados, a possibilidade de violência é real, e as consequências podem ser realmente trágicas, sem querer aqui ser alarmista, mas o que se percebe na sociedade americana nestes dias é uma tensão muito grande e a possibilidade de continuarem ocorrendo tumultos e mortes como ocorreram nos meses passados, nos meses mais recentes, por ocasião dos protestos de rua contra os assassinatos que foram cometidos contra cidadãos negros por policiais em diversos estados. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. O que é saúde urbana, professor? E o que devemos fazer para melhorar nosso dia a dia? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui falando mais uma vez sobre saúde e meio ambiente e peço a autorização de vocês para voltar o meu foco de novo para o ambiente urbano. Bom, cada vez mais vivemos em cidades, o mundo torna-se progressivamente mais e mais urbano
E o conceito de saúde urbana, ele vem se consolidando e talvez até modificado. Até uns 10 anos atrás, saúde urbana era definida como uma proposta de estudo de intervenções que fariam com que a saúde dos habitantes da cidade evoluísse e se tornasse melhor. Bom, isso é verdade, mas um grupo de cientistas que trabalham na Sociedade de Saúde Urbana, do qual eu até faço parte, redefiniram o conceito de saúde urbana para que fosse considerado conjunto de ações que melhorassem a funcionalidade e a sustentabilidade do complexo ecossistema urbano. Quando você coloca o ser humano como parte de um ecossistema mais complexo, nós temos que reconhecer que nós temos benefícios de saúde causados pelos serviços ambientais. Em outras palavras, o ser humano, ao preservar seu ecossistema, ele não só favorece as outras espécies, mas também obtém benefícios para si próprio. Resumidamente, Cinderela e ouvintes, nós temos que considerar que as cidades têm que viver e promover o seu próprio meio ambiente e não viver às custas do meio ambiente já tão exaurido. Esse tópico leva grande importância quando se discute o clima urbano, o espaço periurbano onde estão as reservas de água, de onde dependemos, mostrando que existe um diálogo contínuo e frutífero entre a saúde humana e a qualidade do seu ambiente e no entorno. Professor, o que devemos observar nas campanhas dos candidatos a prefeito em relação às propostas com o meio ambiente? É por isso, Cinderela, que vejo com preocupação a discussão para os prefeitos dessa grande cidade que é São Paulo, desses candidatos. Quando se olha propostas, se percebe uma falta total da visão integrada entre a gestão urbana e seu ecossistema. Talvez se algum deles percorrer esse privilegiado espaço radiofônico, reformule a sua política e considere que a preservação do meio ambiente urbano na sua integralidade vai favorecer a todos nós e tornar a nossa cidade mais habitável e mais sustentável. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo, aos ouvintes da Rádio USP, a Rádio USP que me honra com esse convite e esse espaço. Um abraço para vocês. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Durante a pandemia, a cobrança por produtividade ficou ainda maior, porque estamos em casa e sentimos a necessidade de sermos produtivos o tempo todo e a todo momento. Segundo o professor Fará, o excesso de cobranças, seja ela pela própria pessoa ou por terceiros, é um dos maiores fatores de desequilíbrio emocional. Em situação de isolamento social, recomenda dosar os tipos de atividades, trabalho, descanso e lazer. E ainda acrescenta, se não conseguir fazer aquela atividade física programada para o dia de hoje, se cobre menos, se planeje e faça amanhã. Olá, ouvintes. Falaremos sobre o bem-estar, a relação com a saúde e os impactos provocados pela pandemia. Nesse modo de vida que escolhemos viver, dedicando um tempo excessivamente maior a uma atividade em detrimento de outras, pode nos trazer consequências à saúde. Se nos dedicarmos excessivamente ao trabalho em comparação às outras atividades, como lazer, recreação, família, amigos e o próprio ócio, eles impactam negativamente em nosso bem-estar, mas o contrário também é verdadeiro. O excesso é sempre ruim.
Em tempos normais, nos cobramos e somos cobrados em relação a essas e outras atividades. Na pandemia, essa cobrança ficou ainda maior. Estamos em casa e nos sentimos obrigados a sermos sempre produtivos e, o que é pior, a qualquer hora. Muitas pessoas não conseguem planejar o dia e misturam as atividades do trabalho com outras atividades ou dedicam demasiado tempo a uma delas em detrimento de outras. Esse desequilíbrio é o que nos leva a ficarmos doentes. Doenças como ansiedade, depressão e até doenças físicas e as crônicas, que têm impacto direto em nosso bem-estar. O bem-estar é importantíssimo para que continuemos saudáveis e produtivos, não só para o trabalho, mas para nossas relações pessoais e para nós mesmos. Não devemos nos sentir culpados porque eventualmente não fomos tão produtivos quanto achamos que deveríamos ser. Nossa avaliação pode estar errada e serve para qualquer atividade que desenvolvemos, seja o trabalho, assuntos familiares, amigos e atividade física também. Devemos também dedicar um tempo ao ócio, à nossa contemplação. Desde a época de Aristóteles até hoje, filósofos e estudiosos associam o ócio à contemplação da vida, ligada à satisfação, realização, felicidade, gozo, fruição e bem-estar. Professor, vivendo numa sociedade que valoriza a produtividade, como podemos ter outras atitudes? Como sempre temos colocado em nossas colunas, o equilíbrio nas nossas ações ele é muito importante e difícil. Ter equilíbrio também é se desequilibrar de vez em quando. Alguns momentos vamos nos dedicar mais a alguma atividade do que outra, mas ao contrário também deve ser verdadeiro e praticado. Não podemos ser perfeitos e produtivos sempre. Temos que parar para comer, dormir, sorrir, conversar, amar, contemplar, ajudar e, principalmente nesses tempos de pandemia, refletir. Se não fiz a atividade física que me programei para hoje, faça amanhã e, principalmente, sem culpa. De todas as atividades que escolhemos fazer, seja o trabalho, atenção à família, amigos, entre tantas outras, devemos ficar sempre atentos o quanto essas atividades impactam em nosso bem-estar. Se estiver trazendo benefício ao nosso bem-estar, estaremos mudando. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Tivemos este ano 4 mulheres vencedoras no Prêmio Nobel. Mas apesar da produção feminina estar crescendo, as mulheres ganharam apenas 3% do prêmio em ciência em 120 anos. Bom dia, ouvinte da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Veja, hoje é o seu dia. Hoje, em homenagem a você, às nossas avós, bisavós, mães, mamães todas, nossas filhas, primas, irmãs, conhecidos e conhecidas, nós gostaríamos de fazer uma homenagem às mulheres. 4 mulheres ganharam o Prêmio Nobel em 2020. Louise Glück, uma poeta americana, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Andrea Ghez, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ganhou o Prêmio Nobel de Física, com um trabalho muito forte sobre esse fenômeno misterioso que está presente em nossas galáxias, chamado buraco negro. E 2 mulheres poderosas, uma exatamente que dirige o Instituto Max Planck em Berlim, apesar de ser francesa de origem, Emmanuelle Charpentier, e a bioquímica Jennifer Doudna, que é da Universidade da Califórnia, em Berkeley. As 2 ganharam o Prêmio Nobel de Química. É super importante isso, não só pelo que elas fizeram, né? Em especial essas 2 últimas, que desenvolveram a metodologia de um método chamado CRISPR, que é um método de edição de DNA, que está permitindo avanços muito grandes na agricultura,
no exame das pestes, nas sementes, na maneira como a gente fabrica vacinas. Está virando de ponta cabeça toda a biologia molecular e toda a bioquímica que nós conhecemos, abrindo avenidas enormes para a ciência e para a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Professor, o que podemos destacar de importante nesta premiação, além do feito feminino? O que é importante, eu queria só realçar nessa breve coluna, é o peso das mulheres. Ainda elas continuam ganhando uma porção muito pequena, apenas 4% nas áreas de medicina, nas áreas de química e de física, 4% das ganhadoras foram mulheres na história, em mais de 600 premiados. Mas é um avanço muito grande, sua presença é forte. Lembre-se que o Nobel ele é determinado por votação, e a grande maioria de quem vota é composta de homens, entende? Mesmo assim, elas, pela qualidade do que fazem, elas demonstram uma capacidade muito, muito grande de revolucionar a ciência e a tecnologia para benefício de todos nós. Chamou a atenção exatamente o que a Jennifer Doudna pontuou nas suas entrevistas, e ela diz, olha, as mulheres hoje estão sacudindo o ambiente, não é? E ela vai mandar um recado a muitas mulheres. Pensam que não importa o que elas façam, a qualidade do que elas façam, elas nunca vão ser reconhecidas da mesma maneira que elas seriam se fossem homens. Ela diz, mas nós estamos aqui. Nós dissemos e vamos dizer cada vez mais, estamos presentes para mostrar a nossa inteligência e a nossa capacidade. Bela mensagem que fica para todos nós que estamos de coração aberto recebendo o trabalho de vocês. Um grande abraço. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.